2 Pedro capítulo 3. Eu não sei quantos de vocês têm o hábito de ler as últimas epístolas do Novo Testamento, são epístolas pequenas, mas elas têm grande valor doutrinário para nós e grande valor prático também. Eu peço que aqueles que encontrarem o texto se coloquem em pé, por gentileza, em reverência à leitura da Palavra de Deus. Eu lerei apenas os versos 3, 4 e 12 a 14. Versos 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Versos 12 a 14. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Podemos assentar, irmãos? O título dessa noite é a resposta do cristão àqueles que zombam da volta de Cristo. Eu já falei aos irmãos que eu tenho visto e tenho contemplado uma frieza nas igrejas no que diz respeito à espera pela volta do Senhor. Igrejas verdadeiramente fundamentadas nas Escrituras, creio eu, já foram mais firmes nesta questão e relembraram com mais intensidade e constância a questão da volta do Senhor Jesus do que nós temos visto hoje. E talvez uma das razões, eu vou colocar ela como uma das razões, não a única, é que o progresso do conhecimento intelectual na nossa sociedade, nas últimas décadas, o acesso às universidades, o acesso à educação tem crescido muitíssimo. Nós temos muito mais pessoas que têm completado a universidade, têm se tornado bons profissionais, mas isso tem um lado bom, mas também tem um lado que nos traz problemas. O maior intelectualismo também tem levado a uma maior incredulidade. O maior conhecimento intelectual também tem conduzido o povo, e infelizmente muitos crentes, a uma incredulidade a respeito das coisas que Deus tem dito. Parece que o homem se tornou maior e Deus se tornou mais pequeno. E sabe qual é uma das consequências disso? É que os crentes, de certa forma, estão envergonhados de dizer, de proclamar, de anunciar que eles estão esperando a volta de Cristo. Parece que nós estamos nos envergonhando de uma das nossas maiores bandeiras. Parece que nós estamos aí temerosos de proclamar algo que foi a última questão que Cristo citou antes de subir aos céus. Assim que ele é assunto aos céus, em Atos 1, no verso 11, um anjo diz àqueles homens: este mesmo Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste ir. Jesus virá, essa é a mensagem. Mas parece que o povo de Deus tem se amedrontado diante da zombaria das pessoas desse mundo. Quando você proclama diante das pessoas desse mundo que você crê na volta de Cristo, não é incomum, às vezes até mesmo uma risada de escárnio, ou uma olhadela meio desconfiada para você, dizendo: olha, realmente fulano não é alguém confiável, como ele pode crer em algo assim? E sabe o que tem acontecido, irmãos? Esta intelectualidade, essa zombaria das pessoas a respeito de um ponto tão central da nossa fé, talvez está enfraquecendo o nosso testemunho sobre o fato que nós estamos aguardando a volta de Cristo para hoje. Hoje é o Dia das Mães, eu falei aos irmãos nessa manhã, quanto eu aprendi com a minha mãe, e eu lembro exatamente algo que eu ouvi da minha mãe quando eu tinha não mais do que 7 ou 8 anos. Ela disse o seguinte, que ela realmente não esperava que eu e os meus irmãos crescêssemos a ponto de nos casarmos e termos os nossos filhos, porque ela cria e crê que Jesus voltaria antes disso. E não só ela dizia a nós, mas ela dizia isso a qualquer pessoa que estivesse diante dela. E até hoje,
minha mãe agora completou 60 anos, ela tem a firme convicção que ela não passará pela morte, mas que Cristo voltará e ela participará do arrebatamento. Ela confia plenamente disso e não tem vergonha alguma de dar testemunho disso. Glória a Deus por isso. Mas talvez alguns de nós estão amedrontados diante da zombaria desse mundo. Então, por isso o título desta noite, a resposta do cristão àqueles que zombam da volta de Cristo. A Bíblia dá aqui em 2 Pedro capítulo 3, a resposta que devemos dar às pessoas que têm zombado dessa viva esperança a qual pertence ao povo de Deus. Aqui nesta carta, Pedro, ele tem um objetivo comum. Se você puder observar comigo o capítulo 1, versos 12 e 13, ele diz assim: por isso, desculpe, irmãos, por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Ou seja, a carta de Pedro visa nos despertar a respeito de coisas que nós já sabemos. E no capítulo 3, versos 1 e 2, Pedro diz: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e no nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Ele está dizendo: eu estou lembrando a vocês, eu estou aí exortando o vosso ânimo diante de algo que vocês já sabem. Cristo virá e é preciso que sejamos animados diante desta questão. Aqui nesta carta, Pedro vai nos advertir que nos últimos dias virão homens escarnecedores. Sabendo isto, que nos últimos dias, e ele vai citar o mesmo que Paulo já havia nos dito na segunda carta a Timóteo. Paulo nos diz assim no capítulo 4, versos 3 e 4: porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Se fosse no terreno apenas intelectual que as pessoas rejeitassem a volta de Cristo, mas infelizmente até mesmo em meio às igrejas, que dantes eram igrejas firmes no Evangelho, encontramos aqueles que têm rejeitado a viva esperança da volta de Cristo. Os homens estão preferindo amontoar para si doutores, segundo seus próprios desejos, os desejos desse mundo, das coisas desse mundo. Preferem, ao invés de ouvir a verdade, ouvirem fábulas. Mas a volta de Cristo não é uma fábula. A volta de Cristo pertence ao rumo da verdade. E por isso Pedro diz que, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, quem são os últimos dias? Ou quais são os últimos dias? São o tempo entre os dois adventos do Senhor. O primeiro advento para morrer por nós e o segundo advento para reinar sobre esse mundo. E 7 anos antes desse segundo advento, o arrebatamento. Então, os últimos dias refere-se a esse tempo da igreja, que realmente agora está na sua última etapa. E Pedro diz assim, que nesse tempo virão escarnecedores andando conforme ou segundo as suas próprias concupiscências. Em nosso tempo, nós enfrentaríamos a presença de pessoas que escarneceriam da verdade. Você já notou como a verdade vale pouco hoje? Você já notou que existem muito poucas pessoas dispostas a morrer pela verdade? Se a verdade um dia teve valor, parece que no nosso tempo a verdade já não tem o mesmo valor. A verdade sobre a vinda do Senhor tem sido escarnecida, zombada. E por isso, em Judas capítulo 1, versos 17 e 18, Judas diz: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Então essa é a nossa realidade. Nós andamos em meio a uma geração que escarnece da viva esperança da volta de Cristo. E isso não pode nos desanimar. Isso não pode nos amedrontar. Isso não pode tirar a nossa firmeza e a nossa fé. Nós não precisamos ter vergonha de dizer que Cristo pode voltar ainda esta noite, ainda durante este culto. Nós não precisamos ter temor de dizer que nós aguardamos a esperança de Cristo. Não precisamos temor algum disso. Eu quero começar falando sobre como reagimos à presença
de homens zombadores. Como nós vamos reagir à presença desses homens? E eu quero principiar mostrando aos irmãos qual é o argumento que esses homens que zombam da volta de Cristo usam. Observe 2 Pedro capítulo 3, verso 4, que diz, eles estão dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles estão perguntando, vocês não estão dizendo que Cristo está às portas para vir? Aonde está a promessa da sua vinda? Aonde está a promessa que Ele nos deu? Ele esqueceu dessa promessa? Ele está adiando essa promessa? Ele não pôde cumprir essa promessa? Algo que eles dizem é, onde está a promessa da sua vinda? Ou seja, eles estão argumentando que a promessa da vinda de Cristo é algo simplesmente imaginário. Eles estão argumentando que a promessa da vinda do Senhor é algo meramente religioso, fora da realidade dos fatos. Tratar da vinda de Cristo é tratar de algo fantasioso. E o que eles nos acusam é que a viva esperança da volta de Cristo para nós é simplesmente a fuga da realidade. Nós não queremos enfrentar a realidade desse mundo, então nós ficamos imaginando um Salvador que vem nos buscar. Nós não somos capazes de suportar a realidade dura desse mundo, então usamos a viva esperança da volta de Cristo como uma bengala usada por pessoas fracas e incapazes de encarar a realidade. Quando nós falamos que aguardamos Cristo, eles nos consideram pessoas que trabalham mais no imaginário do que dentro da realidade. Onde está a promessa da vinda deles? Então eles dizem, está plenamente dentro da cabeça de vocês. É uma historinha que vocês criaram e guardaram na mente para os momentos difíceis. As coisas estão difíceis? Tudo bem, Jesus já voltará. E zombam de nós dizendo tais coisas. Uma segunda parte desse argumento que eles usam é que há uma sucessão de gerações que foram decepcionadas por essa espera que não foi concretizada. Eles dizem, porque desde que os pais dormiram, estão nos dizendo que ano após ano, geração sucedeu geração, século sucedeu século, e a vinda de Cristo não se concretizou. Eles olham para a questão temporal. Deixa eu lhe dizer algo. Às vezes, até mesmo nós acreditamos que eles têm razão. Eles nos perguntam assim, quanto tempo faz que Cristo foi para o céu? E nós respondemos, olha, já vai fazer 2000 anos. E vocês ainda acreditam que Ele voltará? Passou ano após ano, geração após geração, século após século, estamos para completar 2 milênios dessa promessa e ainda ela não se cumpriu. Então, olhando para a questão temporal, eles procuram nos mostrar que eles têm a razão. Uma terceira questão que eles usam é a aparente imutabilidade das coisas, porque eles dizem, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles argumentam, não há nada de novo, não há mudança alguma na história. Então o que eles estão dizendo é sobre a imutabilidade da história humana. Há tanto tempo não muda nada. E vocês estão dizendo que acontecerá algo que vai mudar radicalmente esse mundo? Olha quanto tempo nada muda, apenas pequenas mudanças aqui ou acolá, mas tudo está imutável como sempre esteve. E vocês estão aí, aparentemente, aguardando uma mudança drástica em tudo isso. Esses são os argumentos. São aquilo que eles têm a jogar diante de nós sobre a nossa viva esperança. Mas graças a Deus por essa carta e pela resposta que o apóstolo Pedro dá a eles. E ele mostra a eles então alguns conceitos, verdades bíblicas, argumentos reais sobre o fato que eles estão errados e que a palavra de Deus está certa. O primeiro argumento que Pedro usa é a amnésia voluntária daqueles homens. Pedro diz, eles voluntariamente ignoram isso. Literalmente, eles esquecem de propósito. No argumento desses homens, eles esquecem de algumas questões históricas, propositalmente. Eles simplesmente as esquecem porque elas são contrárias aos seus pensamentos. Este livro é a verdade, é a palavra de Deus. E Deus deixou registrado nesse livro acontecimentos históricos que não precisam da confirmação da ciência, mas têm a confirmação da ciência porque são reais. A Bíblia não precisa que a ciência confirme a sua veracidade,
Mas a ciência tem confirmado que a questão histórica desse livro está plenamente certa, sem erro algum. Então, a amnésia desses homens quanto aos fatos históricos que já se deram é simplesmente porque esses fatos não apoiam os conceitos deles. Pedro diz sobre a incredulidade voluntária daqueles homens. Eles ignoram isto, que pela palavra de Deus. Quer realmente saber o fato? Quer saber o que realmente esses homens esquecem e o que eles não querem encarar? É o poder da palavra de Deus. Eles sabem que aquilo que Deus disse acontecerá. E o grande erro que Pedro aponta neles é, eles ignoram o poder de Deus. A ação de Deus na história humana só não pode ser vista por aqueles que não querem ver. As mãos de Deus agindo na nossa história são reais, não imaginárias. E em terceiro lugar, Pedro diz sobre a ignorância voluntária de fatos históricos. E o primeiro fato que Pedro tratará é a criação deste mundo, porque ele diz que já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Pedro nos lembra do fato que este mundo foi criado por Deus. O ato criador de Deus modificou abruptamente o curso das coisas. E Gênesis capítulo 1, os versos 3 e 6 claramente dizem: e disse Deus, haja luz e houve luz. Não é que Deus tirou a luz de algum lugar e trouxe para cá. Deus a criou pela palavra, pelo poder da sua palavra. E no verso 6 diz, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E isso aconteceu. A primeira prova que Pedro apresenta é que não existia nada, e uma mudança abrupta pelo poder de Deus criou esse mundo. A segunda prova que Pedro apresenta é o próprio dilúvio, porque ele diz, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Naquele tempo também parecia que nada mudaria, que todas as coisas estariam como sempre estiveram. Mas 120 anos após Noé começar a construir a arca, as águas vieram e levaram toda aquela geração. Uma mudança repentina, uma grande modificação ocorrida, sem que os homens ímpios acreditassem que algo ocorreria. Então, para completar isso, Pedro os deixa cientes do julgamento que Deus trará sobre esse mundo. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Pedro está dizendo, aquilo que aconteceu no passado vai acontecer de novo. No tempo do dilúvio, os homens zombavam de Noé, os homens zombavam de Deus, até que Deus mandou que Noé entrasse na arca. Deus fechou aquela porta, e o dilúvio que veio levou toda aquela geração ímpia. A Bíblia cita também os dias de Ló, em Sodoma e Gomorra, onde os homens viviam as suas vidas, mas salvando o justo Ló, Deus destruiu toda aquela cidade. O que Pedro está ensinando àquele povo é que o Senhor voltará a derramar o seu julgamento sobre esse mundo. Queiram os homens, queiram ou não, esperem os homens ou não, Deus fará isso. Então Pedro os está deixando cientes do julgamento futuro. Amados irmãos, homens zombadores sempre existiram e só deixarão de existir quando Deus os julgar plenamente. Homens que zombam de Deus, homens que zombam da palavra de Deus, homens que zombam das promessas de Deus, sempre existiram desde que o mundo se tornou mundo. Infelizmente, talvez alguns deles sejam nossos familiares, sejam nossos vizinhos, colegas de trabalho, pessoas próximas a nós. Mas o fato é, em algum momento do nosso dia, nós vamos nos encontrar com eles. E o que Deus está nos chamando é a não nos acovardarmos diante das zombarias que eles têm trazido. Nós não podemos nos acovardar diante de homens que têm zombado de Deus e da sua palavra. Mas na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 15, Pedro diz, antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Não tenha medo, não se amedronte,
Não tenha vergonha do testemunho de Cristo. Seja um crente preparado a responder com mansidão, com temor a Deus, a qualquer zombador que pedir a razão da esperança que você tem. Não tenha medo algum. Use a sua Bíblia, use os textos que você conhece da Bíblia, as verdades que você conhece da Bíblia, para responder a esses homens zombadores, que aquilo que eles estão zombando acontecerá, e a verdade que eles ignoram se dará quando eles menos esperam. Faça isso com mansidão e temor, mas tenha firmeza de responder a qualquer pessoa que pedir razão dessa esperança viva que há em você. Em segundo lugar, há argumentos a favor de uma espera paciente. Porque talvez, até mesmo nós crentes, já estejamos, vamos dizer de alguma forma, perdendo a paciência. Ou pensando ou imaginando que o Senhor não concretizará a sua promessa. Mas observe o que Pedro tem a dizer. No verso 8, ele diz: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Literalmente ele está dizendo que o Senhor não conta o tempo como nós fazemos. E olha, observe uma coisa, isso não é uma explicação para uma aparente demora do arrebatamento. Isso não é uma desculpa para uma suposta demora, mas uma convicção de que Deus tem tempos e épocas. E esses tempos e essas épocas não se atrasam nas mãos dele. Literalmente Pedro está dizendo, Deus não tem pressa e todos os seus objetivos serão executados dentro de um rígido horário que ele tem. Mas Deus não conta o tempo como nós contamos. O tempo não atinge Deus como nos atinge. Pode parecer que está demorando. Não, mas aos olhos de Deus não. Ele está cumprindo o seu cronograma. Em segundo lugar, a passagem de tempo representa a misericórdia de Deus. Ele diz claramente que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo. A aparente demora em acontecer o arrebatamento simplesmente é uma demonstração da paciência de Deus. Não há aqui um adiamento, mas sim a demonstração que Deus tem paciência e está dando tempo aos homens para que eles se arrependam. Sabe essas pessoas que estão zombando da vinda de Cristo? E talvez isso já tenha acontecido com você, eu estou lembrando. Eu creio que ainda adolescente, nem jovem era, entregando um folheto que falava sobre a volta de Cristo. Quando aquele menininho entregou aquele folheto para aqueles homens, as risadas e a zombaria foi geral. Sabe o que aqueles homens não sabem? É que Deus está não adiando, mas essa aparente demora para que o arrebatamento venha é por amor a eles. Eles não estão percebendo que Deus está os amando, está dando tempo a que eles se arrependam dos seus pecados, para que escapem do juízo vindouro. Olha o que Romanos capítulo 2, verso 4 diz: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Literalmente, Deus tem sido paciente diante do pecado dos homens. Deus tem sido extremamente paciente diante da corrupção desse mundo. Deus está extremamente paciente diante da incredulidade desses homens. E claramente Ele diz que não quer que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. É isso que Deus quer deles. Enquanto eles zombam de Deus, Deus os ama. E Paulo reflete isso em 1 Timóteo capítulo 2. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus não quer a condenação das pessoas. Deus não quer lançar as pessoas no inferno. Deus não quer condená-las eternamente. Deus está dando tempo para que essas pessoas que zombam se arrependam. Deus está dando tempo para que essas pessoas venham ao conhecimento da verdade. Mas esse tempo, um dia chegará ao final. O tempo do fim virá repentinamente, e o verso 10 diz que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Pedro aqui
Ele não faz distinção entre o arrebatamento, a segunda vinda, o milênio e o fim deste mundo. Ele está colocando tudo como um pacote completo. Quando iniciar-se no arrebatamento, se encerrará apenas quando houverem novos céus e nova terra. E Pedro diz, olha, o início disso tudo está muito perto, o início desse dia está muito perto de acontecer. Então Pedro, ele apresenta claramente isso, que virá repentinamente como um ladrão de noite. Qual é a exortação que Deus nos dá diante disso? Mateus capítulo 24, versos 42 e 43 dizem assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Nós somos chamados à vigilância, exortados à vigilância diante disso. Jamais dê lugar pensando que a volta de Cristo está demorando. Não. Permaneça vigilante. Permaneça firme, mesmo diante da zombaria desses homens, mesmo diante da zombaria desse mundo. Tendo observado isso, irmãos, eu creio que a Bíblia tem a nos dizer, o Senhor tem a nos dizer, qual o testemunho que devemos dar aos homens zombadores. O que nós poderíamos fazer? O que eu e você poderíamos fazer? Eu já vi crentes que foram zombados dessa forma. Não estou dizendo que é certo, apenas estou relatando aos irmãos reações que eu já vi. Eu vi um crente certa vez, tendo falado da vinda de Cristo a algumas pessoas e tendo sido zombado por elas, ele colocou uma caixa de som bem na frente do portão e ligou lá umas músicas evangélicas que falavam da volta de Cristo. Ele fez muito barulho e atraiu também muito ódio daqueles homens, mais ainda. Conheço um outro que escreveu em letras garrafais no seu muro, no muro da sua casa, bem na frente da casa: Jesus está voltando, você está preparado? Então aquelas pessoas que zombavam eram obrigadas a contemplar aquelas letras todas as vezes que passavam de frente da casa dele. Admirei um homem no Rio de Janeiro, numa avenida bem movimentada naquela cidade, que subiu sobre uma caixa e com a sua Bíblia na mão bradava que Jesus está voltando, você está preparado? As pessoas passavam, grande parte não ouvia, mas algumas paravam e ouviam. Então as pessoas e os crentes têm as mais diversas reações diante disso. Mas eu quero, olhando para a palavra de Deus e mostrando o que Deus tem a nos dizer, Ele tem aqui um recado a nós, Ele tem uma verdade a nós sobre qual o nosso comportamento diante disso. E essa verdade começa pelo verso 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser? Aqui nós chegamos no centro desse texto. Que tipo de pessoa nos convém ser diante disso? Diante da zombaria dos homens, que tipo de crente eu e você temos que ser? A primeira coisa que nós temos que aprender era dar um testemunho da prioridade às coisas eternas. Sabe, quando você prega sobre a volta de Cristo, você está dizendo às pessoas que o mundo eterno vale mais do que esse mundo passageiro para você. Você está proclamando às pessoas que você ama uma pátria celestial e que esta pátria não é a sua pátria. Você está dizendo às pessoas que você, sim, espera uma pátria de justiça, uma pátria de amor, na qual o pecado não reinará. Muito ao contrário dos homens ímpios desse mundo, tudo que eles amam está aqui. Todos os abusos que eles cometem aqui. E eles ignoram o fato de que este mundo chegará ao final. Mas quando acontecer essas coisas, eles perderão todas as coisas que mais amam. Esses homens que zombam da vinda de Cristo, eles supõem que tudo permanecerá como sempre esteve. As coisas temporais e mundanas ocupam as suas mentes. Mas o texto que lemos diz que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Sabe qual é a marca daqueles que estão esperando a volta de Cristo? Santidade e piedade. São pessoas que vivem para Deus e vivem com Deus. Ao ponto de Paulo escrever na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação
no temor de Deus. Sabe o que o arrebatamento precisa fazer no meu e no seu coração? A cada dia nos tornar mais santos. O testemunho que Deus chama, irmãos, eu e você a dar diante de toda essa zombaria, é um testemunho de santidade e de piedade. Deus não está dizendo que enfrentemos essas pessoas. Deus está dizendo, olhe, mostre pela sua vida que essa espera não é simplesmente algo imaginário. Sabe por quê? Se eles simplesmente ouvem as nossas palavras, e eu posso aqui ilustrar da seguinte forma: havia um homem que constantemente ameaçava deixar a cidade onde vivia, por causa do pecado daquela cidade, retirar-se para outra cidade. Enquanto ele apenas falava, ninguém deu crédito às palavras dele. Mas o dia que o encontraram, de botas e de uma roupa apropriada para a caminhada e com uma mochila nas costas, eles entenderam que ele falava a verdade. A Bíblia não está chamando simplesmente a dizer que Cristo voltará, a nós proclamarmos aos outros que Cristo voltará, mas a Bíblia está nos chamando a vivermos como se Jesus fosse voltar hoje. As pessoas poderão rir das nossas palavras, mas eu duvido que alguma delas tenha coragem de rir do nosso procedimento. Elas poderão rir, zombar das promessas de Cristo, ditas por nós, mas eu quero ver elas zombarem de pessoas que vivem prontas para deixar esse mundo hoje. Estão prontas para abandonar este mundo e para estar com Cristo. Então, o segundo fato que Pedro nos chama é um testemunho ativo, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Há duas coisas aqui interessantes para dizer aos irmãos. Eu já vi evangelistas, pastores, muitos irmãos, entenderem que esse apressando-vos para a vinda do dia de Deus significa que a igreja pode apressar o arrebatamento através do evangelismo, ganhando as almas que devem ser ganhas. Há muitos irmãos que defendem essa questão nas suas mensagens, mas eu lembro uma tradição judaica que talvez coloque melhor o que Pedro está querendo dizer aqui. A tradição judaica, eles acreditam que se o povo de Israel se arrepender dos seus pecados e viver uma vida santa, se abandonar os seus pecados e viver santamente para Deus, se eles fizessem isso, brevemente o Messias então viria. Ou seja, na tradição deles, o entendimento do Velho Testamento da parte daqueles homens, eles criam que se houvesse um arrependimento de pecados, realmente um avivamento entre eles, o Messias logo viria. De qualquer forma, o que Pedro quer dizer, de um ou de outro lado, é que nós devemos ser pessoas vigilantes e santas diante da volta do Senhor. Então ele nos chama a um testemunho de santidade, porque diz que devemos aguardar a vinda de Cristo imaculados e irrepreensíveis em paz. Diante da promessa da vinda, do julgamento do pecado e do estabelecimento de um reino de santidade nesse mundo, o cristão é chamado a viver uma vida de zelo. A palavra ali procurai quer dizer se empenhe, seja zeloso para com as coisas de Deus. Nós devemos mostrar as características de alguém que está esperando a eternidade. Filipenses capítulo 1, versos 9 e 10 dizem assim: e peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Sabe, eu vou dizer agora, diante desse texto, qual é a marca, a principal marca daqueles que estão esperando a volta de Cristo? É que eles não deixam marcas de sujeira nesse mundo. Eles estão vivendo sem escândalo algum até o dia de Cristo. Eles têm muito cuidado com a vida deles. Eles não querem deixar marcas de corrupção nesse mundo. Eles querem demonstrar que estão aguardando uma pátria que os espera. Por isso Pedro diz: procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Por isso que Paulo diz aos Tessalonicenses: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados
irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que você pode fazer como um testemunho de que você aguarda Cristo? Permaneça com uma vida irrepreensível. Fuja de tudo aquilo que é pecaminoso. Fuja de tudo aquilo que é sujo, que é podre. Fuja de todo tipo de pecado. E assim você estará demonstrando que você realmente espera o Senhor Jesus. Nós podemos concluir dizendo o seguinte: algum de nós tem se envergonhado de testemunhar publicamente sua fé na volta iminente de Cristo? Será que eu estou com vergonha de dizer às pessoas que me cercam, aos meus vizinhos, que algum dia desses eles vão me procurar e eu não estarei mais lá? De dizer talvez aos meus pais, ou aos meus filhos, ou ao meu cônjuge, que talvez um dia eles cheguem em casa e nós nunca mais voltaremos? Será que temos vergonha de dizer às pessoas do nosso trabalho que quando Cristo voltar, elas não vão nos encontrar nem no trabalho, nem em casa, em lugar algum, porque nós não estaremos mais aqui? Essas pessoas têm nos considerado loucos, pessoas fracas. Essas pessoas têm nos considerado pessoas incapazes de enfrentar a realidade. Não. Quando você crê na volta de Cristo, você está enfrentando a realidade. Você não está vivendo uma ilusão. Você está enfrentando aquilo que acontecerá. As pessoas queiram ou não, isso acontecerá. Irmãos, de alguma forma estou eu ou vocês me amedrontando diante da reação das pessoas a isso? Ou a semelhança daquele homem que eu vi pregar sobre um caixote, dizendo: Jesus virá, prepare-se. E ele falou isso com convicção. Enquanto as pessoas passavam e zombavam, ele clamava pela alma deles. Não tenha vergonha de testemunhar da volta de Cristo. Não tenha vergonha de dizer aos seus familiares que Cristo está às portas. Se você tem pais incrédulos, ou filhos incrédulos, ou um cônjuge incrédulo, não tenha vergonha de lhes dizer que em breve Jesus virá e que vocês serão separados, possivelmente, eternamente. Que então as oportunidades se fecharão e uma curta oportunidade se abrirá à custa da vida daquelas pessoas. Não tenha vergonha de dizer àqueles que você ama: Jesus virá me buscar. E eu realmente desejo que você esteja comigo naquele dia. Eu realmente desejo que você esteja participando do arrebatamento naquele dia. Eu tenho um amigo que já está com o Senhor, que todas as vezes cantava um hino do cantor cristão que dizia: um a um, ei-nos entrando, um a um, na pátria celestial. Ele dizia para nós que ele sonhava. Ele dizia: olha, quando eu escuto esse hino, eu imagino eu entrando, a minha esposa entrando, os meus filhos entrando, os meus netos entrando, e todos aqueles que eu amo entrando, um a um, nos portões da pátria celestial. Esse é o nosso desejo. Nós queremos ver aqueles que amamos adentrando a eternidade com Cristo. Então não tenhamos medo de dizer-lhes que Cristo está às portas. Não tenhamos vergonha de dizer que cremos no arrebatamento e que esperamos o arrebatamento de forma verdadeira. Se nós não tivermos vergonha disto, o Espírito Santo nos capacitará a dar um testemunho eficaz a essas pessoas. Elas serão impactadas por essa verdade. E eu creio, nós veremos almas salvas aos pés de Cristo. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos, para orarmos. Todos de olhos fechados.